Saint Seiya Time Odyssey é a nova saga oficial criada por Jerome Okie sob supervisão de Masami Kurumada, o autor original dos Cavaleiros do Zodíaco. Surge o deus do tempo Cronos, que deseja assumir a posição de 13º deus do Olimpo. Seu exército é formado pelos soldados Estigmas, pelos Leptás, os Minutos e as 12 Horas, os guerreiros do tempo mais poderosos. Nessa elite está Arthas de Kelp, que tem a missão de entregar o fio de Orichalco, recebido pelo deus ferreiro Hefesto, para as Moiras. Assim, poderão concluir finalmente o destino de Fênix, que inicia uma batalha mortal contra as 3 irmãs do destino, Cloto, Laxis e Atropos. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Time Odyssey, Ikki nas chamas do destino, parte 4. Cloto revela que após converter Ikki em um inimigo de Atena, para que pudesse ser derrotado pelos cavaleiros, interferiram uma segunda vez no destino de Fênix. Dessa vez foi no coração do santuário para alterar o destino de seu mestre Guilty, há 4 anos atrás. O mestre de Ikki se aproxima do salão do Grande Papa. Ele é impedido pelos soldados que exigem saber sua identidade. O guerreiro, que possui uma marca como a ave fênix em seu rosto, revela que se chama Jorge e é o guardião da Ilha da Rainha da Morte. Pede que o deixe passar, pois o grande mestre o aguarda. O líder dos cavaleiros finalmente está diante de Jorge. Se lembra que já faz muito tempo que se retirou do santuário e abandonou seu título de cavaleiro para se exilar em um pedaço de terra no antigo continente Mu. O mestre do santuário se alegra ao ver que ele não se esqueceu onde é o seu lugar. É naquele local e de joelhos. Mas Jorge pede que não se engane. Ele se curva diante do altar de Atena e não diante dele. O mestre vê que definitivamente Jorge sempre confundiu audácia e desrespeito. De qualquer forma, Atena transmitiu uma missão a ele. Em breve será confiado um novo discípulo. Jorge terá de treiná-lo para ser o Cavaleiro de Fênix. Deve ensinar a ele que o puro ódio é a maior fonte de poder do cosmo. Deve convertê-lo em um homem cruel sem hesitar, fiel ao ódio e à vingança. Mas Jorge jamais acreditaria que Atena lhe daria uma ordem como essa. Essa missão não passa de mentira, que só pode representar o desejo daquele que se diz o grande mestre. Mas uma silhueta intervém na audiência. Alerta que tamanha insolência não é permitida contra o grande papa do santuário. É o Cavaleiro de Ouro, Máscara da Morte de Câncer. Ele ensinará a lição de que pobres coitados como Jorge só têm o direito de curvar-se diante dos mais poderosos do mundo. Câncer o golpeia diretamente. Seu colar é destruído com um ataque e ele cai de joelhos. Deverá pagar por sua impertinência com as ondas do inferno de Máscara da Morte. Contudo, o grande mestre ordena que pare. Convocou Jorge para convencê-lo e não para tirar sua vida. Câncer compreende, mas diz que ele precisa de uma lição. Quanto a isso, o mestre não tem dúvidas. Portanto, ordena que o Cavaleiro de Ouro leve o insolente ao Salão do Tormento. Em algumas horas irá se juntar a eles. Câncer o fará enquanto o mestre cuida de seus assuntos. O Papa caminha na direção das Moiras. Cloto relembra que deve forçar aquele homem a converter a criança em puro ódio. Esse é o preço a pagar para que elas ajudem ele, o Cavaleiro de Gêmeos, a dominar além das fronteiras do santuário. Saga manterá sua palavra e espera que elas cumpram a delas. Em algum lugar dentro do santuário, pode-se ouvir a voz de um homem impressionado. Keshina já chegou no momento de usar a máscara de mulher cavaleiro. Aquela foi feita especialmente para ela. Encaixou perfeitamente em sua estimada guerreira. Naquele instante, a sala é invadida por um homem impressionado com tamanho talento. É o grande mestre. O homem fica honrado em recebê-lo em seu modesto ateliê. O Papa sempre admirou a sutileza das máscaras produzidas por ele naquele lugar, apesar de sua cegueira. Aquele homem é o Cavaleiro de Prata de Escultor, Ludin. Ele agradece as palavras tão gentis do líder do santuário e pergunta se por acaso decidiu usar uma máscara. Mas o Papa não busca para si mesmo, e sim para alguém que deve inspirar medo e respeito. Não tem dúvidas que encontrará lá o que precisa. Conheça o mangá que desenhei revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada A Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir a versão física com a saga completa estão na descrição. Jorge está aprisionado e sofrendo com inúmeros golpes de Máscara da Morte. Ele não compreende como alguém tão cruel pode ser aceito pela armadura de ouro. Câncer o previne. Se não se submeter à vontade do grande mestre, irá continuar sofrendo. Não passa de um estorvo que, se dependesse dele, adicionaria o rosto à sua coleção pessoal. Mas chega o mestre pedindo que tenha paciência, pois poderá tomar outras centenas de vidas para as paredes da casa de Câncer. Porém, Jorge deve permanecer vivo. O mestre quer saber se já mudou de ideia. Jorge responde que é o contrário e pergunta se o grande mestre já se esqueceu do que aconteceu quando um homem, dominado pelo ódio, tentou trajar a armadura de Fênix. Aquilo jamais será esquecido por ele, que sacrificou seu título de cavaleiro para garantir que essa tragédia não se repita novamente. Imagina o que poderá ocorrer se aquela criança
conhecer somente o ódio e for escolhida como legítima portadora da armadura, compreendendo que é impossível fazê-lo mudar de ideia, já que Jorge nunca trairia Athena e certamente iria preferir a morte. O grande mestre revela que algo ainda pior o aguarda e lança Satã Imperial! Em sua mão está a máscara produzida pelo Cavaleiro de Prata de Escultor. Ela foi colocada em Jorge, que agora possui sua mente dominada pela vontade do mestre do santuário. As correntes que o prendiam são rompidas e o homem, agora mascarado, está sob suas ordens. Naquela noite, o grande mestre planejou um ataque a Athena pelo misterioso inimigo que foi chamado de Guilty. O Cavaleiro de Ouro, Shura de Capricórnio, foi enviado para caçá-lo até os portões do santuário, ferindo seu corpo com a lâmina de Excalibur. Mesmo assim, ele sobreviveu, retornando à Ilha da Rainha da Morte, com o corpo como de um morto, mas com o espírito dominado pelo grande mestre. Seguiu todas as suas ordens, treinou aquela criança com ódio pelos próximos 4 anos, o fez descobrir o verdadeiro inferno e sofrimento, aniquilou sem piedade a menor fonte de amor presente ao seu redor, para que o ódio o dominasse, até que os punhos tomados pela vingança o levaram à morte. Obedeceu às ordens até que diante de seu cadáver ainda quente, fosse trajada a armadura de Fênix envolta em ódio. Agora Ikki sabe como sua vida tem sido manipulada. Cloto revela que tudo aconteceu conforme elas planejaram. Inclusive, quando retornou ao Japão, os cavaleiros de Atenas se uniram para derrotá-lo, já que representavam uma ameaça. No entanto, quando sua morte tornou possível a ascensão de Cronos, Fênix retornou à vida inexplicavelmente. Cloto, após todo o esforço e tempo perdido, irá acabar com tudo. Ikki chama as Moiras de monstros. Elas perguntam o que pretende fazer para traçar seu novo destino. Fênix não renega seu passado de sofrimento, pois é graças a ele que se tornou o homem que é hoje. Mas por culpa delas, 2 almas puras foram sacrificadas. Seu mestre, vítima das manipulações do grande mestre, e Esmeralda, a doce e inocente mulher. Ele jamais irá perdoá-las. Chegou a hora de pagar por seus crimes. Cloto não entende o que está acontecendo. Um fogo ardente cobre o corpo de Ikki e consome a névoa do Erebo, mas elas se assustam. Na verdade, aquilo não é um fogo, é a armadura de Fênix. Ikki revela que sempre se recusou a usar o ataque secreto que Guilty o ensinou. Tamanho era seu ódio por ele, mas agora que sabe toda a verdade, terá a honra de usá-lo. Será a primeira e única vez para honrar sua memória. No rosto de Ikki, a marca de Fênix surge. As irmãs pedem que Cloto fuja. Não deve ficar sobre as chamas do solo. Cloto está impressionada com esse poder. Ikki aplicará a grande punição. A aura de Fênix envolve a Moira e o novo golpe é lançado. Penas incandescentes de Fênix! Cloto é derrotada. Fênix conseguirá lutar contra seu destino e impedir a vontade de Cronos? Não perca o final do volume 1 de Saint Seiya Time Odyssey. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta a hashtag Jorge. Muito obrigado!